Eu sou C.S. Lewis. Escrevi este livro durante o período sombrio da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, não escrevi para falar de política militar, de tanques ou de ditadores europeus. Escrevi para soar o alarme sobre uma ameaça muito mais insidiosa, invisível e letal que estava se infiltrando silenciosamente em nossas escolas, lares e universidades. O perigo real não era o uso da força física dos exércitos inimigos, mas a destruição cirúrgica da nossa própria capacidade de reconhecer o bem e o mal. Tudo começa de forma aparentemente inocente, camuflada em um simples livro didático de gramática infantil. Neste livro, os autores ensinam às crianças uma pequena história. Dizem que, quando um homem observa uma catarata majestosa e a chama de sublime, ele não está dizendo absolutamente nada sobre a cachoeira em si. Segundo esses autores, o homem está apenas descrevendo seus próprios sentimentos internos de sublimidade. Parece uma lição inofensiva de linguagem, não é? Apenas um preciosismo semântico. Mas eu lhes digo, isso é um veneno letal para a civilização. Ao ensinar a uma criança de 10 anos que todos os valores, seja a beleza, a honra, a coragem ou a justiça, são meramente projeções subjetivas e opiniões emocionais irrelevantes, nós estamos cortando a raiz de toda a moralidade humana. Escrevi esta obra para defender o que as civilizações antigas chamavam de o Tao. O Tao é a lei natural, a crença inabalável na verdade objetiva. É a convicção cósmica de que certas atitudes são realmente verdadeiras e justas, e outras são realmente falsas e vis, independentemente do que nós sintamos a respeito delas. Uma cachoeira é sublime e exige de nós o sentimento de reverência. Se nós ensinarmos que não há verdade objetiva fora de nós, nós não libertaremos a mente humana, nós a lançaremos num abismo escuro onde apenas a força bruta dita as regras. Para entendermos o tamanho do estrago que o relativismo causa, precisamos resgatar a anatomia clássica do ser humano, ensinada por gigantes como Platão e Aristóteles. O homem é composto filosoficamente de 3 partes. Primeiro, o intelecto, que é a cabeça. Segundo, o apetite animal e visceral, que é o ventre. E terceiro, o sentimento treinado, a vontade, a honra, que residem no peito. A regra de ouro da humanidade é esta: a cabeça governa o ventre através do peito. O intelecto lógico não consegue sozinho domar os instintos selvagens da fome, do sexo e da ambição. Ele precisa do peito, dos sentimentos morais treinados desde a infância para agir como um mediador heróico. Mas o que o sistema educacional moderno está fazendo? Ao ensinar às crianças que as emoções morais são apenas reações químicas ou construções sociais subjetivas, nós estamos removendo e atrofiando o peito. Como eu escrevi com profunda indignação, nós fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Rimos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fértil. Isso é o suicídio do coração. Nós criamos jovens com intelectos brilhantes, cabeças enormes e instintos descontrolados, ventres insaciáveis, mas sem o peito que os conecta. Exigimos que eles sejam heróis na guerra ou profissionais honestos nos negócios, mas sistematicamente removemos o único órgão espiritual capaz de gerar tal bravura. A tragédia do nosso tempo é que os educadores acham que devem ser céticos, implacáveis, destruindo as crenças dos alunos. Mas eu afirmo, a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Sem sentimentos morais treinados, o intelecto brilhante é apenas uma ferramenta afiada nas mãos de um apetite animal e cego.
Diante da falência da moral tradicional, muitos intelectuais modernos, cientistas sociais e tiranos tentam destruir o que chamamos de o tal, prometendo substituí-lo por uma moralidade nova, científica, baseada no mero instinto de sobrevivência ou na utilidade social. Mas isso é, acima de tudo, um erro lógico crasso. A filosofia nos ensina que você não pode derivar um dever de um mero fato. A ciência pode lhe dizer como uma bomba nuclear funciona, isso é um fato. Mas nenhuma ciência matemática ou biológica pode lhe dizer se você deve ou não deve lançá-la sobre uma cidade cheia de inocentes. Para isso, você precisa de um julgamento de valor pré-existente. Você precisa do tal. Qualquer tentativa de criar uma nova ética só funciona se você secretamente roubar e pedir emprestadas as premissas do próprio tal que você está tentando destruir. Se alguém diz, devemos rejeitar a moral cristã e focar apenas na preservação da espécie, eu pergunto, por que devemos nos importar com a preservação da espécie? A resposta será invariavelmente um apelo a um valor objetivo de amor ao próximo ou dever para com o futuro, valores que residem exclusivamente dentro do tal. Desconstruir a moralidade usando a própria moralidade é como serrar o galho da árvore no qual você está sentado. O tal não é apenas um conjunto de regras morais de uma cultura específica. Ele é a fonte primária de todos os julgamentos de valor do universo. Estar fora dele não é ter uma moralidade alternativa, bacana e moderna. Como advertiu o grande Fyodor Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Estar fora do tal é mergulhar no abismo do nada ético. Como eu escrevi, uma crença dogmática na existência do valor objetivo é necessária para a própria ideia de uma regra que não seja tirania ou de uma obediência que não seja escravidão. O que acontece então no último estágio dessa tragédia? Nós nos orgulhamos imensamente do nosso avanço tecnológico. Celebramos o que chamamos de o poder do homem sobre a natureza. Mas preste muita atenção na realidade fria deste fato. O que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se um poder exercido por alguns homens sobre outros homens, com a natureza como seu instrumento. O rádio, o avião, a pílula anticoncepcional e a manipulação genética são poderes que alguns homens possuem sobre as massas. E o que ocorrerá quando a biotecnologia, a psicologia de massas e o Estado se unirem para condicionar o ser humano desde o nascimento? Esses líderes não treinarão mais as crianças para obedecer ao tal, porque eles mesmos não acreditam no tal. Eles produzirão a moralidade da mesma forma que produzem eletricidade. Eles serão os condicionadores. Quando a moralidade é reduzida à química e biologia, os governantes param de nos tratar como cidadãos racionais a serem persuadidos e passam a nos tratar como pacientes a serem curados, ratos a serem condicionados ou máquinas a serem ajustadas. E quem controlará os condicionadores? Como eles rejeitaram o valor objetivo, a única coisa que restará a eles serão os seus próprios instintos interiores. A humanidade será moldada pelos caprichos de tiranos guiados por puro apetite. É por isso que afirmo a profecia mais dura deste livro. A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem. No exato momento da nossa vitória suprema, nós nos reduziremos a mera matéria plástica nas mãos do acaso e da tirania. Se não voltarmos urgentemente à lei natural, deixaremos de ser humanos. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber.
Eu sou o profeta filosófico que pavimentou o caminho para muitas das verdades que vocês estudam hoje. A minha tese ecoa o maior mestre da antiguidade, Aristóteles, que afirmou de forma brilhante: educar a mente sem educar o coração não é educação de forma alguma. Aristóteles sabia que o objetivo final da educação é ensinar o aluno a gostar das coisas certas e a odiar as coisas erradas. Eu forneci a teoria e o psiquiatra Theodore Dalrymple, podres de mimados, forneceu a comprovação empírica. Eu disse que criaríamos homens sem peito ao ensinar o subjetivismo moral. Ele andou pelos hospitais e prisões e documentou o resultado prático disso: o caos urbano, o choro sem responsabilidade e o declínio civilizacional. As vítimas mimadas que ele atende são literalmente os homens sem peito que eu previ. Dialogo frontalmente com Jordan Peterson. 12 regras para a vida. O antídoto que ele prescreve para curar o caos moderno é fundamentalmente o retorno ao tal que eu defendo. Quando ele exige que o jovem assuma a responsabilidade e fuja do niilismo ressentido, ele está tentando bombear sangue de volta para o peito daquela geração. E, finalmente, divido o mesmo terror distópico de George Orwell, 1984. Orwell avisou que aquele que controla o passado controla o futuro. Aquele que controla o presente controla o passado. Os meus condicionadores são o grande irmão, usando a técnica não apenas para mudar o passado, mas para reescrever a própria biologia da alma humana. Minha lição final nesta síntese: a verdade não é uma opinião, é uma rocha. Você não pode quebrar a lei natural, você só pode se quebrar contra ela. Obrigado por defender a razão comigo. Se este alerta ressoou na sua consciência, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem ainda tem coragem no peito. Até a próxima!